E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês para contar um pouquinho de como que eu consegui entrar na área de recursos humanos. Então, algumas pessoas me pediram esse tema, algumas pessoas que têm vontade, né, de entrar na área e não têm conseguido. É realmente uma área um pouco fechada, então eu vou contar para vocês a minha experiência, tá bom? Vamos lá. Quando eu resolvi fazer recursos humanos, eu na época trabalhava numa loja e nessa loja eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos em algumas consultorias. E aí eu ficava impressionada, né, de como que um treinamento mudava completamente a postura, a motivação e no final do mês os resultados daquela equipe. Eu achava muito interessante. E eu via, né, as pessoas de treinamento ministrando os cursos e eu ficava muito encantada da maneira com que elas falavam, de como elas falavam, as técnicas que elas usavam e principalmente, né, como eu disse, por conta dos resultados. Além disso, desde criança, eu sempre tive o sonho de fazer psicologia. Porém, quando eu cresci, né, e terminei os meus estudos, eu fui ver o valor de uma faculdade de psicologia e era um valor bem caro. Então, eu não tinha condições financeiras de arcar com o curso e, por conta disso, eu resolvi fazer o curso de recursos humanos na época, que era bem mais barato. E aí eu entrei no curso de recursos humanos. Como eu trabalhava bastante, eu não tinha tempo de fazer presencial, então eu fiz o meu curso online, porque muitas vezes eu dobrava na loja que eu trabalhava para conseguir tirar um salário melhor e pagar a faculdade e alguns outros cursos que eu fazia para ir me especializando. E acabou que, por conta do salário que eu ganhava, eu não tive a oportunidade de fazer estágio, porque o valor do estágio era muito mais baixo do que eu conseguia ganhar de comissionamento como vendedora de loja. Então, quando eu fui parar para pensar nisso, na época eu não tinha muita noção da importância de um estágio, então eu acabei procurando quase no final da faculdade, nos últimos períodos, e aí já era um pouco tarde, porque muitas empresas, até para o estagiário, pediam experiência e eu não tinha essa experiência. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a observar como a parte de recursos humanos da loja que eu trabalhava era feita e tentar participar o máximo possível. E aí eu coloquei no meu currículo que eu tinha nessas experiências, além de vendedora, e eu ajudava também em algumas coisas da área de RH. Eu cheguei a participar de algumas entrevistas lá na loja para contratação de vendedor, enfim. Só que isso não foi o suficiente. Então eu vi que realmente eu precisava entrar na área, era o que eu queria, e eu fui procurar emprego e eu consegui uma vaga como recepcionista numa consultoria de recursos humanos. Eu enxerguei nessa oportunidade uma chance de conseguir ficar perto das pessoas da área e aprender na prática como que funcionava o RH, já que a minha faculdade ela era online. Então eu entrei como recepcionista e na primeira oportunidade que eu tive de ajudar o pessoal de recrutamento e seleção, eu ajudava. Então eu pegava milhares de currículos para ligar para agendar entrevista, eu corrigia teste. Algumas vezes, quando chegava candidato atrasado, eu mesmo entrevistava o candidato e passava para a analista, né, o meu parecer sobre aquele candidato. Enfim, essas atividades de auxiliar, de assistente, eu já realizava mesmo como recepcionista e aprendi bastante coisa lá nessa empresa. Quando eu saí de lá, eu consegui uma oportunidade para trabalhar com treinamento numa empresa que realizava treinamento para as ISOs. Então foi de grande também aprendizado para mim, só que eu fiquei com pouco tempo lá por conta das atividades, né? A empresa era muito pequena, não tinha muito trabalho, eu acabava ficando muito tempo ociosa na verdade, e continuei, né, procurando um emprego na área de recursos humanos até que eu consegui uma vaga onde eu trabalhava anteriormente, antes de estar na empresa que eu estou hoje. E foi nessa empresa que eu consegui me aprimorar, que eu consegui aprender de verdade, porque eu entrei como analista de recursos humanos, só que eu não tinha experiência como analista, então eu tive que aprender tudo do zero. Era uma área bastante específica, né? Eu trabalhava numa empresa de telecomunicações
Eu fazia muitas vagas da área de telecom, de engenharia, muitas vagas de TI, que eram áreas que não eram comuns ao meu dia a dia. Então, eu realmente precisei sentar com cada gestor, entender o perfil, estudar. Eu fiz um monte de curso para me especializar, para me aprimorar, porque se você ficar sentado esperando acontecer, pode ser que essa oportunidade demore ou não aconteça. E se você ficar esperando também o emprego perfeito, eu poderia ficar esperando iniciar como assistente, como auxiliar, mas eu não tive essa oportunidade. Então, você tem uma vaga de recepcionista para conseguir entrar na área. E se alguém quiser, né, um conselho, se alguém achar relevante, eu sugiro que vocês tentem entrar numa empresa, principalmente nas consultorias, com qualquer cargo que seja. Ainda que não seja para trabalhar dentro do RH, mas é uma boa oportunidade de você aprender e fazer seu networking, estar no meio das pessoas que trabalham com isso, para que quando surja uma oportunidade você já esteja com alguma experiência ou você já tenha pessoas para te ajudar. Então foi dessa maneira que eu entrei na área de recursos humanos. Hoje eu estou numa outra empresa, hoje eu sou analista de recursos humanos e me especializei, né, em contratar para a área de TI, de telecomunicações. Gosto muito do que eu faço. Agora eu estou iniciando a minha faculdade de psicologia, finalmente eu consegui me preparar, né, para poder fazer essa faculdade, que sempre foi o meu sonho, e eu vou continuar me especializando ainda mais. Pretendo fazer, além das 2 pós-graduações que eu já fiz, pretendo fazer mais outras 2 ao longo aí do tempo, para que eu esteja sempre preparada para o que o mercado precisa. Não dá para a gente se acomodar. Muitas vezes a gente precisa investir mesmo sem ter nada em vista. Então, se você tiver a oportunidade de fazer cursos, fazer palestras e dá para se apertar um pouquinho, dá para abrir mão de alguma outra coisa, opte pela sua carreira, porque depois você vai ter, né, o seu retorno. Na época eu investi bastante dinheiro na minha faculdade, fiz 2 pós-graduações, fiz alguns cursos de especialização, tirei algumas certificações na área, enfim. Isso me custou bastante tempo, bastante dinheiro, sacrifício. Muitas vezes eu queria sair no final de semana e eu tinha que estudar para a prova. Muitas vezes eu queria fazer alguma coisa ou comprar alguma coisa, mas eu não tinha dinheiro porque eu precisava pagar a faculdade, precisava pagar os cursos. E muitas vezes eu trabalhava o dia inteiro, dobrava no trabalho, de manhã até de noite, para ganhar mais, para conseguir investir. E hoje eu vejo que valeu a pena, porque hoje eu tenho, né, um salário legal. Consegui construir bastante coisa com o dinheiro do RH. Eu me casei, montei a minha casa, vivo bem hoje com meu marido, então isso foi fruto do meu esforço. Se você quer entrar na área de recursos humanos ou em qualquer outra área, se esforça, abre mão de algumas coisas para estudar, se especializar e fazer diferença, porque muitas pessoas às vezes fazem uma faculdade e cruzam os braços, ficam reclamando da falta de oportunidade e não faz nada para mostrar que realmente vale a pena ser contratado. Essa é a minha experiência. Se vocês gostaram, dá um like, né, aqui nesse vídeo. Se tiver algum outro tema, alguma outra dúvida de vocês, fala comigo que eu tenho todo o prazer em gravar, em explicar. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que têm vontade de entrar na área de RH, mas acha difícil. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter assistido até agora. Um beijo e até o próximo vídeo.